Graça e paz, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Que a presença desse Deus continue agindo e trabalhando em cada um dos nossos corações. Aleluia. Que Deus continue a falar nas nossas vidas. Amém? Louva a Deus por mais essa noite, por mais esse privilégio de estarmos na casa do Pai. Obrigado, que Deus abençoe. E que possamos estar, de fato, com os nossos corações atentos para aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Hoje, o irmão Douglas leu aqui o Salmo 103, no momento de oferta. Já que o irmão Douglas leu o Salmo 103, vamos falar sobre o Salmo 103, né? Um salmo bonito que nós lemos aqui. Então vamos meditar um pouco nesse salmo, né? Naquilo que já foi colocado aqui. E uma bênção, né, que o irmão Douglas trouxe aqui para a nossa meditação. E já que ele leu, vamos terminar de ler então, né? Vamos ler até o final agora. Faltou só um pedacinho, quase chegamos lá. Então vamos concluir. Então vamos discorrer um pouco em cima desse salmo aqui. E nós vamos hoje discorrer em cima de várias passagens bíblicas para nós meditarmos nessa declaração que nós lemos aqui no Salmo 103. Amém, queridos? Então nós vamos correr um pouco, né, em várias passagens para trazer o contexto deste salmo. E eu quero desde já dizer para você que a nossa ideia não é ensinar ninguém, mas apenas compartilhar um pouco de o que Deus tem nos revelado, um pouco do que Deus tem nos ensinado. Amém? Então a gente não tem a pretensão aqui, né, de ensinar, sermos professores, né, muito menos professores de professores, mas compartilhar um pouco do que Deus tem nos colocado. Porque às vezes que nós passamos por circunstâncias nas nossas vidas, né? E o deserto que eu passo hoje, o que me sustenta no deserto que eu passo hoje, não é o que eu comi ontem, nem domingo passado, nem o ano passado. É o que você vai comendo pouco a pouco, ao longo da sua caminhada com Cristo, e vai te fortalecendo. Amém? Então a gente, como diz a palavra, ouve e retém o que é o bem no coração, né? E ao longo dessa caminhada, Deus vai nos dando coisas para compartilharmos e nos fortalecermos, porque haverá dias maus, né? E nos dias maus você terá guardado no teu coração aquilo que Deus vem ministrando. Então talvez hoje o que a gente vai meditar, você possa falar, não, mas isso não é para mim, não serve para mim, né? Mas é como eu falei, o que me sustenta no deserto hoje foi o que eu ouvi, queridos, nos meus primeiros 15 anos de caminhada com Cristo, né? Estava fazendo as contas, eu já estou quase 44 anos sentado nesse banco aí, né? Ouvindo, me alimentando, né? 44 anos ouvindo de Deus. E os primeiros 15 anos dessa caminhada foram anos de fundamento, de consolidar, né? De estruturar. E eu anotei, como diz a palavra, retém o que é o bem,
E eu fui retendo de tantas passagens, de tantos estudos, tantas mensagens, tantas vezes que Deus falou, né? Que tudo foi guardado no meu coração, né? Principalmente nos primeiros 15 anos aí desses quase 44, né? Sentado aí no banco, ouvindo, né? Por todos os lugares que Deus permitiu a gente passar, amém? Então, que você possa colocar o teu coração e guardar, porque talvez daqui a 30 anos é o que será necessário para você atravessar o seu deserto. Amém, queridos? Então que Deus abençoe a tua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, só sabe, Senhor, que chegamos até aqui pela tua misericórdia, pela tua graça, Pai. Pois por nós, Senhor, nada podemos fazer. Reconhecemos, Senhor, a nossa limitação. Senhor, reconhecemos e enxergamos, Deus, as nossas fraquezas, mas confiamos, Deus, na tua misericórdia, confiamos, Senhor, em ti, Pai. Continua, Senhor, a trabalhar, a moldar e a ministrar nos nossos corações, Pai. Fala, coloca os teus anjos, fala aos nossos corações, guarda cada entrada, cada saída, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito até aqui. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos meditar nesse salmo aqui, 103, né? Que o Espírito Santo inspirou nosso irmão Douglas. E vamos continuar meditando aqui nesse salmo 103. Nós vamos ler aqui do 17 em diante, né? Onde o nosso irmão Douglas parou aí. No versículo 19, mais especificamente, o salmista reconhece a autoridade de Deus e a origem de toda a autoridade. Diz aqui que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então veja, a expressão visão de reino, ela é bonita. Mas ela não pode ser uma fantasia. Se nós não compreendermos que, como igreja, nós somos súditos de um rei, e esse reino tem uma visão, tem princípio, tem uma regra. No reino existem normas, leis, mandamentos, códigos. Isso é autoridade, e submeter-se a essa autoridade nos leva a alcançar a proposta deste reino. Eu vou tentar esclarecer, tentar ser mais claro, e caso não tenha ficado claro. As pessoas pensam que a Bíblia é um livro romântico. As pessoas pensam que a Bíblia é um livro de novela. Por quê? Porque a gente analisa a Bíblia muito do ponto de vista emocional. E o brasileiro, né, que é bastante emotivo, o brasileiro é bastante emotivo, ele analisa a Bíblia mais para esse efeito momentâneo do impacto da palavra, da chave, né, daquele chavão. Né? Então, alguns pensam, deixa eu ver o que a Bíblia tem para mim hoje. Né? Ou uns usam até a Bíblia como uma caixinha de promessas, né? E alguns se esquecem que a Bíblia, na verdade, está retratando um reino real. Um reino que não é ficção, é verdadeiro, é real. Portanto, nós devemos compreender a Bíblia também como um código de leis de uma constituição de um reino. Nós somos brasileiros, né? Mas no momento em que nós pisamos em qualquer território de outro país, nós passamos a estar debaixo das leis daquele país, não é assim? Daquela nação. Qualquer infração que nós cometermos,
naquela nação, nós seremos julgados segundo a lei daquela nação. Sim ou não? Né? Por isso, nós temos que compreender as normas e as leis daquela nação, para que a gente não as quebre. Muito bem. A Bíblia é um código, é uma constituição. Para quem? Para qualquer cidadão de qualquer nação que deseja se tornar cidadão do céu. Você vai morar no céu, você se tornou membro do reino de Deus, me tornei. Você quer ser súdito do Rei dos Reis? Quero. Aqui está a visão do reino. Aprenda o código de conduta do reino e você desfruta de todas as bênçãos, os benefícios do reino. Desobedeça e você sofre naturalmente as consequências da sua desobediência. O cidadão é brasileiro, mas aí ele está morando lá nos Estados Unidos. E a partir do momento que ele ganha a condição de cidadão desse país, ele passa a ter privilégios como cidadão desse país, não é assim? Mas se ele quebra estas regras, ele sofre as consequências naturais da desobediência. Você quer fazer parte do reino de Deus? Quero. Ok. Aqui está a constituição do reino de Deus, a visão do reino de Deus está aqui. Você se submete à autoridade desse reino e desfruta dos privilégios dele. Então, as pessoas pensam que a Bíblia é um livro ultrapassado, né? Um livro sem validade para o nosso tempo, porque elas pensam na Bíblia como um livro de história. Muitas vezes, como uma novela, como uma poesia. Né? Se começarmos a pensar na Bíblia como uma constituição que tem artigos, incisos, parágrafos de um reino, nós vamos perceber que a Bíblia é o livro da prática da autoridade espiritual. E se vivermos sobre essa autoridade espiritual, teremos os privilégios do reino de Deus. Amém? Então eu quero falar com vocês sobre desobedecer à constituição do reino de Deus. Desobediência no reino de Deus. Amém? Então, nós estávamos falando que o reino de Deus, ele, né, é como uma constituição, né? A palavra do Senhor é como uma constituição, que tem as suas leis, os seus incisos, né? Os seus parágrafos de um reino, né? Então, a gente percebe que a Bíblia é um livro que da prática da autoridade espiritual, né? E se nós vivermos sobre essa autoridade, né, nós teremos os privilégios do reino de Deus. Amém? Então, como nós estávamos falando, o que nós estamos meditando aqui é sobre desobedecer à constituição do reino de Deus. A desobediência no reino de Deus. Então vamos ler aqui, né, o que diz Salmo 103. Vamos ler a partir do versículo 17, a respeito do reino de Deus. Amém? E da soberania de Deus nesse reino. Salmo 103, versículo 17, diz assim: mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos que guardam sua aliança, dos que obedecem a seus mandamentos. O Senhor fez dos céus o seu trono, de onde ele reina sobre todas as coisas. Louvem ao Senhor todos os anjos, os poderosos, que executam seus planos, os que cumprem cada uma das suas
ordens. Sim, louve o Senhor, os exércitos de anjos, os que servem e fazem a sua vontade. Louve o Senhor, tudo que Ele criou, todas as coisas em todo o seu reino. Todo meu ser, louve o Senhor. Amém. A justiça do Senhor se estende até 1000 gerações, né? Como diz o louvor que nós cantamos aqui. Mas muitas vezes nós deixamos de dizer que essa justiça se estende, né? Como diz o versículo 18 aqui que nós lemos, para os que guardam a sua aliança e o obedecem, os seus mandamentos, os seus estatutos, a sua palavra. Então é para esses. A nossa natureza pecaminosa e decaída, herdada em Adão, é uma natureza naturalmente rebelde. Nós somos desobedientes por herança. O pecado, a queda, a rebeldia de Adão contra Deus, imprimiu em nós aquilo que Paulo chama, escrevendo aos Romanos, de a lei do pecado. No capítulo 7, ele diz, porque em mim está a lei do pecado. É muito importante lembrar que muitas vezes nós nos rebelamos pelo simples fato de querermos demonstrar poder, força, controle. Ninguém rege a minha vida. Ninguém determina o que eu faço e o que eu não faço. Ninguém manda em mim. E em nome desse poder, em nome dessa autonomia, nós queremos quebrar as regras, queremos caminhar à margem. Mas todas as vezes que nós caminhamos à margem, nós estamos quebrando linhas de sinalização que foram estabelecidas para nós como parâmetro deste reino, como guia. Por outro lado, o cristianismo é tão extraordinário que ele dá ao indivíduo a liberdade até de desobedecer. O indivíduo tem a liberdade de desobedecer. No islamismo, se o indivíduo quebrar o código, ele vai ser punido. Né? E às vezes até publicamente. E nos outros sistemas religiosos, grande parte dele, da mesma forma. No cristianismo é incrível que Deus quer que você obedeça, mas Ele não quer que você obedeça por força. Ele quer que você obedeça por liberdade. Parece meio paradoxal, mas Deus não quer forçar a nossa obediência. Ele quer que a nossa obediência seja uma oferta. Deus quer que a nossa obediência seja uma entrega. A Bíblia diz que Deus não age nem por força, nem por violência. Porque nós não somos escravos, nós somos filhos. Então, o Senhor não quer que sejamos obedientes por medo. Ele quer que sejamos obedientes porque a sua natureza está sendo reproduzida em nós, gerada em nós. E é nisso que muita gente se engana, e muitas vezes a gente se engana, porque se eu desobedeço e parece que Deus não se importa, Deus não puxa a nossa orelha, se eu desobedeço e Deus não me quebra as pernas, se eu desobedeço e Deus não me mata, então Deus não está se importando. Não se engane. Ele está muito atento, como um pai que acompanha os seus filhos. E que não vai ficar espancando os seus filhos para que eles se tornem obedientes. Mas sempre haverá um momento que o pai chama o filho para conversar.
sobre os assuntos pendentes. É melhor obedecer, disse Samuel a Saul, do que sacrificar. O pastor José, em uma das suas obras, tem uma frase que diz: livres até para desobedecer. Porque Deus não lida com escravos, Ele trata com filhos. Agora você precisa entender que a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, a primeira pergunta, né, que eu faço aqui para nós é: que tipo de filhos somos? Como estamos lidando com o nosso privilégio de filhos? João capítulo 10, versículo de número 9, o Senhor Jesus diz assim: eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá. Isso é liberdade, direito de ir e vir, direito de entrar e sair, né? E repito, porque Deus trabalha com filhos. E é interessante que na carta de Paulo ele defende duas leis. Ele defende a lei da liberdade e a lei do amor. Na lei da liberdade, Paulo diz: eu sou livre para fazer o que eu quiser. Na lei do amor, ele diz: dentro da minha liberdade, se aquilo que eu vou fazer leva o meu irmão a pecar, então eu não faço por amor a meu irmão. Então, ao mesmo tempo que Paulo parece que vai soltar, né, para a gente para viver sem freio, ele vai lá e puxa o freio de mão, com base na lei do amor. Eles eram livres também para não obedecer. Se o irmão lê Atos, aí, capítulo 5, quando Ananias e Safira chegam diante de Pedro e eles soltam uma mentira, Ananias e Safira morreram por causa da mentira. Mas Pedro diz assim: porventura, sendo teu, você não era livre para reter e livre para entregar? Por que então mentiste ao Espírito Santo? Veja, quando você é livre, a sua responsabilidade é maior, porque você responde pela liberdade que você recebeu. Mas o que eu quero aqui compartilhar é que nessa liberdade da obediência, muitas vezes nós optamos pelo caminho da desobediência e caímos numa cilada. E normalmente a cilada da desobediência, como qualquer laço, trará consequências para aqueles que optam pelo caminho da rebeldia, da desobediência. Porque a desobediência te faz escravo. A desobediência te escraviza. Nós podemos enxergar isso no livro de Juízes. O livro de Juízes, né, o panorama do livro de Juízes é o seguinte: Israel tem mais ou menos 300 anos que saiu do Egito e conquistou a terra. No livro de Juízes já tem uns 300 anos de terra de Canaã. Todas as tribos estão instaladas e Israel já está organizado como povo. Ao redor de Israel existem algumas nações tradicionalmente inimigas e que querem, de qualquer jeito, o pescoço da nação de Israel. Mas o Senhor os preserva. Enquanto Israel permanece fiel a Deus, obediente ao mandamento de Deus, nenhuma nação prevalece contra eles. De repente a Bíblia diz assim: e Israel pecou, Israel se rebelou, Israel se desviou e caminhou por outros deuses. Aí se levanta um povo que escraviza Israel. O capítulo 6 de Juízes, por exemplo, quando os midianitas escravizam o povo de Israel, o texto é muito claro quando fala, no versículo 9 e 10, eles se esqueceram da palavra do Senhor, não ouviram os profetas que o Senhor lhes enviou, caminhando segundo o seu próprio coração. Então os midianitas vêm e eles escravizam. Os midianitas eram um povo nômade, mas era um povo muito violento. Eles atacavam em bandos.
De modo que no capítulo 6 de Juízes, versículo 3 e 4, por causa dos ataques dos midianitas, a Bíblia diz que havia fome na terra e o povo de Israel se enfraqueceu muito por causa da desobediência. No capítulo de número 7, quando Deus faz uma série de exigências a Gideão, do tipo, tem 32 mil, manda os covardes voltarem. Gideão manda. Manda agora o que restou tomar água. Quem tomar de uma forma vai para a guerra, quem tomar de outra não vai para a guerra. E o Senhor vai dando diretrizes a Gideão. Na verdade, ali não era estratégia de guerra, queridos. O que Deus estava fazendo com Gideão era: eu preciso te trazer para a posição da obediência. Você vai me obedecer na linha de risco. Porque eu só posso libertar vocês a partir do princípio da obediência. Tudo que o Senhor determina, Gideão faz. Deus estava desafiando Gideão à obediência. Então, a desobediência, a cilada da desobediência, te escraviza. A desobediência é como uma teia de aranha quando ela fisga a mosca. Quanto mais ela se mexe, mais ela se enrosca na teia. E a teia da aranha é uma analogia interessante para esse contexto. Porque ela é uma armadilha quase invisível. E parece frágil, né? Inofensiva, que não vai causar mal algum. Pequena, que todo desatento já esbarrou em uma, né? Mas a mosca não consegue escapar, o mosquito não consegue fugir. Porque a desobediência é aquele caminho que você diz: eu tenho o comando da situação e eu posso administrá-lo. E você vai perceber que cada passo que você dá na cilada da desobediência, mais preso e enrolado você fica nela. Segundo lugar, a cilada da desobediência nos torna rejeitados de Deus. Tem gente que pensa que Deus é lerdo, que a gente pode ludibriá-lo, enganá-lo, e ele fica conduzindo aí pelo, né, um nhenhenhê. Nananina não, queridos. Ele é Senhor, soberano, perfeito. Os cabelos brancos que representam Deus na visão de Daniel e na visão de João, não é velhice. Cabelos brancos, para os homens, é velhice. Mas para Deus, significa eternidade, é infinitude. Deus não é decrépito. Ele está vendo tudo. Não sofre chantagem emocional. Se você pensa que tem gente que Deus não rejeita, você está enganado. Ah, pastor, Deus não rejeita ninguém. Vinde como estás, mas não permaneça como estás. Não brinca, não. Porque a Bíblia diz que tem uns que ele entrega às paixões infames. Sabe o que é entregar? Solta a trava de mão e fala para o cara: vai lá. Vai. Salmo 73, Asaf diz que o Senhor deixa o ímpio prosperar para a sua própria destruição. Vai. Você não quer ir? Fica à vontade. Saul, primeiro livro de Samuel, o Senhor dá uma orientação a Saul. Saul cometeu 2 atos de rebeldia contra Deus. O primeiro, por causa da popularidade. O segundo, na tentativa de agradar a Deus com sacrifícios sem obediência. No primeiro, capítulo de número 13 de 1 Samuel, o profeta dá a Saul uma orientação divina. E diz para ele: fica aqui, porque eu vou a Siló consultar ao Senhor. E Samuel foi a Siló. Siló
era a casa de oração, Siló era o centro, né, de peregrinação, era a escola de ministérios, né? Siló era a escola de profetas da época. Saul ficou com os homens e Samuel foi, só que Samuel demorou para voltar. Quando Samuel demorou, a Bíblia diz que o povo começou a se dispersar. E Saul se preocupou quando ele viu que o povo estava se dispersando. Quando ele viu que o povo estava se dispersando, o que ele fez? Levantou um altar e ofereceu no altar um sacrifício. Só que o rei não poderia oferecer sacrifício no altar, porque isso era missão do sacerdote. Saul quebrou uma regra, e a Bíblia diz que quando ele terminou de oferecer sacrifício, Samuel chegou. E Samuel disse: "Que é isso que você fez? O Senhor teria aprovado o teu reino." Sabe o que Samuel está dizendo? Você seria o que Davi vai se tornar. O Senhor teria aprovado o teu reino. Você seria o que Davi vai se tornar. Mas por que te precipitaste em oferecer sacrifício? O Senhor rejeitou a ti, para que não reines sobre Israel. O Senhor te rejeitou. O Senhor não vai confirmar o teu reino. E detalhe, eu já vi muita gente dizendo que Saul foi escolha do povo. Não, senhor. Saul foi escolha de Deus. 1 Samuel, capítulo 9. Vai chegar na tua casa um homem procurando pelas jumentas do teu pai. Lembra disso? Ele é da tribo de Benjamim. Quando esse bater na tua porta, unge-o como rei, porque esse é o homem que eu escolhi para que reine. No mesmo dia, Saul bate na casa de Samuel, perguntando pela jumenta. Foi ungido por ordem de Deus. Mas por causa da cilada, da desobediência, o mesmo Deus que o elegeu, o rejeitou. Terceiro, a desobediência afasta de nós a presença de Deus. Irmãos, essa questão de presença de Deus é muito séria. Primeiro porque a experiência bíblica vai nos revelar que tem gente que perde a presença de Deus e não percebe. Perde a presença de Deus e não percebe. Juízes, capítulo 16, lá no versículo 20, quando Sansão entrega o segredo do seu nazireado a Dalila, 3 tentativas anteriores, quando Dalila diz: "Lá vem sobre ti os filisteus", ele se levanta e quebra as amarras. Mas na 4ª vez, quando ela diz: "Vem sobre ti os filisteus", o texto diz em Juízes 16, 20, que ele se levantou para ir contra os filisteus, porque ele não sabia que o Espírito de Deus já não era com ele. Uau! O Espírito saiu e Sansão não percebeu. Quando a presença de Deus sai e o indivíduo nem percebe, significa que o seu estado de demência, de letargia espiritual, chegou num nível exacerbado, a consciência cauterizou, perdeu a sensibilidade espiritual, perdeu a percepção. Então a desobediência vai fazendo o indivíduo caminhar para distante de Deus, sem que ele perceba que está se afastando do ponto da onde ele não poderia sair. E sabe o que é pior? É que nesse momento parece que voltar parece mais difícil, parece longe.
Então a desobediência nos afasta de Deus, a desobediência tira de nós a presença de Deus, a desobediência nos torna escravo das situações, a desobediência nos torna rejeitados de Deus. Quarto, a desobediência pode nos consumir pelo fogo de Deus. Desobediência mata. E quando eu falo de morte, é morte espiritual. É perder a presença de Deus. É perder o zoe, a vida de Deus em nós. A graça. Entende? Eu preciso que você entenda que todo princípio de rebelião, querido, Deus não está. Todo princípio de desobediência, Deus não está. A Bíblia diz que Deus não aceita fogo estranho. Por isso, Ele sonda corações. O que é fogo estranho? São ofertas no seu altar com segundas intenções. Com um coração desobediente. Quando fazemos algo e sabemos que estamos fora dos princípios, dos propósitos de Deus. Maus pensamentos, más intenções, e não nos consertamos, não nos arrependemos, não nos humilhamos diante daquele que sonda corações. Não nos arrependemos. Sabemos que erramos, sabemos que falhamos, mas construímos uma barreira cheia de justificativas e motivos para dizer que estávamos certos. E continuamos trazendo a oferta no altar e carregando o estandarte do reino. E a Bíblia diz que tudo que fazemos com um coração que não se curva e obedece ao amor é trapo de imundícia, é fogo estranho, que pode se voltar contra você mesmo e te consumir. Queridos, anota no teu coração algumas coisas que eu vou te dizer agora. Anota aí. Cuidado com as motivações das suas ações. Cuidado com as intenções das suas atitudes. A ação pode ser a ideal, mas a motivação não agrada a Deus. Portanto, anota isso, querido. Deus nunca recebe algo meu e seu sem analisar a intenção. Alô? Galardão não me será dado pelo que eu fiz, mas pelo que me motivou. Anota isso. Tem muita gente fazendo muita coisa com a motivação errada. Portanto, se você deixou de obedecer e fazer muita coisa que Deus te mandou e está fazendo muita coisa que Deus não mandou, cuidado. Por isso que vai ser provado no fogo. A desobediência afasta de nós a presença de Deus. Quinto, a desobediência nos tornará opositores do reino de Deus. Isso é sério, querido. Opositores da expansão do reino. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 10 ao número 12. No início do texto, Paulo é chamado para o ministério apostólico. O Espírito Santo chama Paulo. Veja como é interessante esse episódio, porque no capítulo de número 1 de Atos, tem uma vaga no grupo apostólico. Judas morreu, ok? E de alguma maneira, parece que Pedro tinha pressa de resolver logo esse problema e preencher logo essa vaga. De algum modo, parece que Pedro tinha lá pressa de preencher a vaga de Judas. Então Pedro não quer perder tempo, e ele resolve logo fazer uma reunião geral, né? Convoca a liderança da igreja em Jerusalém,
né? É lícito que alguém tome o lugar daquele que se precipitou no abismo. Lançaram sorte. Veja, o modelo de escolher líderes e pessoas por lançamento de sorte era uma tradição judaica, queridos. Ok? Escolheram Matias. Preencheu a vaga, ocupou a cadeira. Mas não resolveu o problema da missão do reino, da missão apostólica. Porque Matias tinha sido escolhido pelos homens, pelo colegiado, mas não tinha sido escolhido pelo Espírito Santo. Aí no capítulo 13 de Atos, a Bíblia diz assim, o Espírito Santo diz assim, separai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Agora Deus está escolhendo. Em Atos 1, o colegiado escolhe. Em Atos 13, o Espírito Santo escolhe. Matias não aparece no cenário da história da igreja em nenhum momento. Mas aquele que o Espírito Santo escolheu se torna o apóstolo dos gentios e propaga o evangelho pela Europa, pela Ásia e ainda nos territórios da África. E o evangelho chegou até a nós, querido, por causa desse indivíduo que o Espírito Santo escolheu, Paulo. Mas uma pessoa precisou ser sensível à voz do Espírito Santo e obedecer. Entende? Mais que isso, obedecer. Você já imaginou Davi ouvindo Deus falar para ele fugir dos filisteus? Você já imaginou? Ele, Davi, ele podia pensar, o que meu exército vai pensar de mim? Mas ele abriu mão, ele não se preocupou com o que ia pensar dele. Ele se preocupou em obedecer. Se você está vivendo de qualquer jeito, querido, e não acontece nada, não dá nada, tenha medo, fique preocupado. Pode ser que Deus já tenha te largado de mão. Eu estou vivendo pecado e pega nada, não está dando nada. Eu desobedeço, mas Deus é misericordioso, a gente vive debaixo da graça. Cuidado, pode ser que Deus já tenha soltado o freio de mão na sua vida. Que teologia é essa, pastor? A Bíblia é muito clara quando ela diz que tem gente que ele solta a trava de mão e deixa aí. Você não quer viver desse jeito? Vá! Olha Eclesiastes 11:9. Vive segundo o desejo do seu coração, anda pela vista dos teus olhos e pelo desejo da tua alma. Sabes, porém, de uma coisa: por tudo, um dia, Deus te chamará para juízo. Todos prestaremos conta. Todas as vezes que Deus te chamar para te dar uma chacoalhada, querido, agradeça a Ele, porque Ele te ama. Mas o Senhor castiga quem decide caminhar pela via da desobediência, sofrerá o castigo. Isaías, capítulo 42. Sofrerá o castigo. E eu vou concluir dizendo uma coisa, por favor, querido, anota isso no teu coração. Quem opta por caminhar pela cilada, pelo caminho da desobediência, perde o favor de Deus. Alô? Alô? Você sabe o que é um homem, uma vida sem o favor de Deus sobre ele? É um pobre, nu e miserável. Sem o favor de Deus, o teu pulmão está lançado à sorte, o teu coração está lançado à sorte, o pão que vem à tua mesa está lançado à sorte. A luz de Deus se apaga. Que o favor de Deus nunca se afaste de nós. Amém, queridos? Seu favor está derramado, disponibilizado para aqueles que nele esperam. Ele escolheu Saul para reinar sobre Israel no capítulo 9 de 1 Samuel e depois rejeitou no capítulo 13. Mas peraí, Deus não sabia que Saul ia fazer bobagem 4 capítulos depois? Sabia? Então por que escolheu? É o seu princípio de justiça. Romanos 1, 18, 19. Ninguém
vai chegar diante de Deus e dizer: você não me deu chance. Ninguém vai chegar diante dele e dizer: o Senhor não me deu oportunidade de me reparar, o Senhor não me deu oportunidade de me arrepender. Ninguém, porque a todos ele disponibilizou a oportunidade da graça. Esse é um princípio de justiça, da justiça divina, queridos. Quantas vezes Judas foi avisado? Assim como Pedro. Assim como eu e você estamos sendo hoje, novamente. Qual o problema de Judas, então? Pedro errava, recebia a repreensão e recuava, se arrependia. Judas, ato contínuo. É só ler lá o texto. Tudo que caía na bolsa, ele roubava. É ato contínuo. Judas tem um caráter ruim. Agora, atenção. O ato contínuo deixa de ser pecado e ganha um caráter de iniquidade. E o que é iniquidade? É o pecado que se institucionaliza. É o pecado que se estabelece e se transforma em estilo de vida. Todas as vezes que você pisar fora da faixa, Deus vai te sinalizar através do Espírito Santo. E você sabe que é Deus falando. Volta, cai aos seus pés, prostra-te diante dele, faz um pacto de seguir em frente no caminho da obediência. Mas quando Deus vai te sinalizando e você continua, vira ato contínuo, estilo de vida. O favor de Deus é removido. Alô? Jeremias capítulo 18. Jeremias número 18, versículo de número 7. O Senhor diz assim, vamos ler. No momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino para arrancá-la e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, eu também me arrependerei do mal que pensava fazê-lo. O Senhor está dizendo: a minha sentença não é irrevogável. Quando aquele a quem eu direcionei a minha sentença se curvar, eu também usarei de misericórdia. Mas, no momento em que eu falar de uma grande nação ou reino para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Assim como eu revogo a sentença, eu também revogo a promessa. O nome disso? Soberania. O nome disso é soberania. A sentença é minha, então eu posso revogar. A promessa é minha, então eu posso revogar. Soberania. Ah, mas se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus prometeu, vai se cumprir, porque Ele não se arrepende. É verdade. Mas a Bíblia diz também que Ele é justo. E Ele pratica justiça sobre a sua própria constituição, sobre a sua própria palavra do seu reino. E Ele não pode, Ele não vai contra a sua própria palavra. Ele tem que praticar a justiça. E Ele pratica a justiça usando a soberania de revogar quando nós não cumprimos a nossa parte como cidadão do reino. Como nós lemos no 18. Porque do contrário, Ele não seria justo. Então, em nome de Jesus, que a sentença, querido, seja anulada. Qualquer sentença, que a sepultura seja lacrada, que a praga seja cessada, queridos.
que a maldição seja interrompida, que o deserto cesse, que a misericórdia do Senhor nos alcance, que o bem, a benevolência, as bênçãos do Senhor venham sobre aqueles que nele esperam. Que a armadilha da desobediência não nos cerque, queridos. Por quê? Porque eu já dei ordem aos anjos a teu respeito, diz a palavra do Senhor, para te sustentar em tuas mãos, a fim de que você não tropece em alguma pedra. Pois que tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Livramento é para quem ama a Deus. Entende? Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, lhe glorificarei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. E para encerrar, Apocalipse 2:5 diz: mas lembra-te, pois de onde caístes, e arrepende-te, e volta a praticar as primeiras obras. Volta ao primeiro amor. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependeres. Tirar o seu candeeiro significa perder o favor de Deus, perder a presença da luz na sua vida, perder o que você tem de mais precioso, a graça, o próprio Deus. Uma das primeiras coisas que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 17, foi: arrependei-vos, porque já vos é chegado o reino dos céus. Aleluia. O reino. Arrependimento é uma das primeiras condições desta constituição, deste reino. Se houver arrependimento, haverá remissão de pecados. Arrepender das nossas desobediências, arrependermos por muitas vezes não sermos verdadeiros representantes do reino de Deus, obedecendo os seus estatutos, obedecendo a sua voz, os seus mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Obedeça e se arrependa por não obedecer toda vez que Deus falou com você. Deus te abençoe, querida. Que nós possamos obedecer. E retenha o que é o bem. E que Deus te dê alimento para que os dias maus, você saber que Ele está contigo. E no dia de hoje, Ele te mandou suprimento para você atravessar e chegar às promessas, à terra de Canaã que Ele tem para você. Os propósitos, as conquistas. Amém. Deus hoje, mais uma vez, vem nos saculejar. E que nós sejamos gratos por isso. Para dizer: volta ao primeiro amor. Para de trazer fogo estranho, para de fazer a obra com propósitos errados no coração. Isso é trapo de imundícia. Busca o reino de Deus em primeiro lugar e descansa. Que segundo os seus estatutos, segundo a sua legislação, segundo os seus parágrafos, as demais coisas vos serão acrescentadas. Você é um cidadão do reino e esse reino é real. Não é ficção. Ou você é, ou você não é um cidadão do reino. Não tem meio termo. Ou você é quente, ou você é frio. Não tem meio termo.
ou você se posiciona e leva o estandarte deste reino, ou como Saul, você pode ser rejeitado, porque todos nós prestaremos conta. Todos nós prestaremos conta. E ele sonda, esquadrinha corações. O meu galardão não é pela obra que eu faço, é pelo propósito do meu coração. Amém. Queria chamar minha esposa aqui.